Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao nosso canal. Sou o Mestre Mário. Hoje trago um simulado para o concurso da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Inscreva-se agora mesmo neste canal, acesse o nosso site cienciaexata.com, conheça os nossos preparatórios da VUNESP. Começo com questões de nível fundamental. Depois também teremos questões de nível médio e também superior. Esta primeira questão, ela está contemplando crase. Eu preciso marcar a alternativa em que o acento indicativo da crase foi empregado de maneira correta. Então, sempre que houver questão contemplando crase, já identifique onde ela foi empregada. Então, é importante você olhar o que vem antes, se vai exigir a preposição a, e o que vem depois. Se for palavra masculina, por exemplo, você não vai usar crase. Então, vou marcar aqui as passagens onde nós já encontramos a crase. Observe aqui também. E aqui a última passagem. Então, pegou a sua prova, tem crase, o que você vai fazer? Você já vai escrever aqui assim, ó. Não, eu não uso crase. Quando eu não uso crase? Então, palavras no masculino, você já sabe, eu não uso crase. Se aparecer verbo, olha o verbo no infinitivo, não uso. Se aparecer crase no singular e depois vier uma palavra no plural, nem a pau você também não pode usar. Crase antes dos pronomes também não usa, exceto se for o pronome relativo a qual. Atenção também aos pronomes indefinidos e também aos artigos, consertando aqui, aos artigos indefinidos também não posso usar crase. Então, você precisa compreender que a crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a que vai acompanhar o substantivo. Observe, para você usar a crase, o termo anterior tem de exigir a preposição. Quem vai a alguma coisa. Então, olha o a exigido pelo termo anterior, mais o a que vem acompanhando o substantivo. Então, este a mais o a deu a com acento indicativo de crase. Então, o correto é o quê? Fui à festa. Aquela estratégia de substituir uma feminina por uma masculina também vale. Se eu colocasse aqui uma palavra masculina, baile. Vou colocar aqui baile, então. Eu falaria o quê? Eu fui ao baile. Deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Então, pegou a sua prova? Já vamos identificar aqui, observe. Para dar ouvidos à opinião, então opinião é palavra feminina, eu deixo por enquanto. Fazer críticas a respeito, palavra masculina, eu não vou usar crase. Observe aqui novamente, verbo, eu não uso crase, eu já não coloquei lá do outro lado, olha lá, não. Comentários, palavra também no masculino. E mais, a crase aqui está no singular e a palavra no plural, nem a pau. Refiro-me a coisas, olha o a aqui, crase no singular, antes de palavra no plural, aí você já sabe, nem a pau, Juvenal. Não posso, só com essas observações de quando não usar a crase, você já gabaritou a questão por eliminação. Observe aqui, quem dá alguma coisa a alguém, não é isso? Ou então a algo. Ele deu verbo transitivo direto e indireto, é um verbo bitransitivo. Ele terá dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto, correto? Então aqui, quem dá ouvidos a alguma coisa, vai exigir a preposição a, mas o artigo definido feminino a que vem acompanhando a opinião. Então, aqui, corretíssima. Eu poderia falar, dá ouvido aos outros. Ah, deu ao antes de uma palavra no masculino, eu já sei. Terá crase antes de uma palavra feminina. Show de bola, questão da VUNESP, prova aplicada no ano de 2023. Esta questão está contemplando concordância. Primeiro ponto, concordância nominal. É importante você compreender que o substantivo que vai caracterizar, vai dar nome às pessoas, aos lugares, às coisas,
ele é que vai prevalecer, concordância nominal. O substantivo prevalece, ou seja, o artigo, quando a gente observa aqui, por exemplo, uns amigos, é um artigo indefinido. O artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, todos eles vão concordar com o substantivo em gênero e número. Anote aí, que é gênero e número. Gênero masculino ou feminino e número singular ou plural. Se eu colocar aqui, por exemplo, homem, aí, ok, eu vou falar, por exemplo, o artigo, eu vou falar a homem? Não, eu vou falar o homem. Agora, eu vou usar um adjetivo, eu vou falar o homem boa? Não, porque o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero. Homem é o quê? Masculino, não é isso? Então, o artigo tem de ser empregado também no masculino, como você observa. E bom, o correto aqui é bom. Esse artigo também estará no masculino. Então, concordância nominal, identifique o substantivo e as demais classes de palavras vão concordar com ele. Essas classes que eu acabei de dizer. Então, amigo é o substantivo, não é isso? Então, aqui já tem uns. Uns eu sei que está no plural, não é isso? Então, não posso falar uns amiga, uns amigas. Não, já resolvi a questão. Vou falar o quê? Uns amigos. Por quê? Esse substantivo aqui, ele está no quê? No masculino plural. Então, se o substantivo está no masculino plural, o artigo, o adjetivo, o pronome também, ou o numeral, também estará no masculino plural. Então, uns amigos da família é substantivo. Então, o que vier antes tem que concordar com ele. Família é substantivo no feminino singular. Então, suas eu não posso usar, nossas eu não posso usar, poderia usar nossa ou sua, mas descartei o sua aqui porque eu já sei que é a alternativa B. Então, uns amigos da nossa família acabaram, então eu tinha que falar o quê? Uns amigos, eles acabaram de ter um bebê. Agora, um bebê, eu vou falar um bebê lindo, correto? Vai concordar também com o substantivo. Questão interessante, lembre-se disso, que o substantivo prevalece. Pega esse exemplo que eu dei, eu não vou falar a homem boa, os homem boas, não vou falar, então tem de concordar com o substantivo. O homem bom. Quem manda nesse caso? O substantivo. Então, turma, agora vou resolver questões de nível médio. Prova da VUNESP aplicada no ano de 2023, contemplando concordância nominal e também crase. Então, vou começar pela crase, que é mais fácil, já expliquei ainda há pouco. Tem crase, você vai observar o que vem depois dela. Então, nós temos duas possibilidades da crase e faz referência à expectativa. Depois a gente vai para os outros, vamos para a concordância. Então, segundo a NTT Data, os gastos em marketing digital chegam a atingir. Então, quem chega a alguma coisa. O verbo chegar vai exigir a preposição a. Agora, eu tenho um verbo. Antes de verbo, eu não posso usar crase. Então, já vim aqui e descartei duas alternativas. A próxima. E faz referência, se faz referência a alguma coisa, mas o a de expectativa. Então, quando eu tenho dois as, deu crase. Vou substituir por uma masculina. Fazem referência ao ato. Então, deu ao antes de uma masculina, terá crase antes de uma feminina. Então, a segunda eu sei que tem crase, aqui já não tem. Já gabaritei a questão somente com a crase. Não precisei nem de sofrer com concordância. É isso que eu faço lá no meu curso de português da VUNESP. Dou essas dicas para vocês compreenderem e conseguirem elevar o número de acerto de vocês. Acessem lá o nosso site, venham fazer parte da nossa turma também. Agora vamos para a concordância. Observe aqui, atingir 60% de todos os recursos da empresa. Agora, o que é destinado para o marketing? O recurso, não é isso? Então, vou colocar aqui. O correto é destinados. Por que é destinados? Eu
adjetivo, ele tem de concordar com o substantivo. E em gênero e número, você observa substantivo no masculino, plural. Adjetivo masculino, plural também, simples assim. Agora observa aqui, do aumento dessa fatia de custo já bastante expressiva, ou melhor, aqui já aparece o expressivo. Agora, já bastante ou bastantes, bem simples, o que você vai observar? Quando puder substituir por muito, então você observa lá, dessa fatia de custos já muito expressivos, aí vai exercer a função de advérbio. Esse advérbio aqui, ele é invariável, ele vai modificar o ava, o adjetivo, nesse caso o adjetivo, o verbo ou o próprio advérbio. Quando você puder substituir por muitos, aí você já sabe, neste caso vai para o plural, mas aqui eu não vou falar de custos já muitos expressivos, não, muito expressivos. É um advérbio de intensidade que vai modificar esse adjetivo expressivo. Bastante, tem dúvida? Bastante, muito. Bastantes, muitos. De acordo com o texto, então vamos ver aqui o que fala o enunciado. Agora já vamos fazer, como disse anteriormente, você pode ler o texto, mas recomendo que você não faça isso para você otimizar o seu tempo na hora da prova. O golpe está aí. Aqui nós temos também a parte 2 do texto, é do Leandro Carnal, que é um dos maiores pensadores do momento, publicado no Estado de São Paulo. Então é muito importante você verificar também a origem do texto, onde ele foi publicado ou de onde ele foi retirado. De acordo com o texto, a revolta com a queda alheia existe quando? Será que fala de revolta? Sabemos que nós nunca seríamos enganados por aquele golpe. Será que há alguma revolta? Então o golpe está aí, ele vem falando dos golpes aplicados principalmente pelo celular. Os celulares multiplicaram a chance de golpes, então aqui ele vem falando quais são os tipos de golpe. A parte que importa está aqui. Falsas pirâmides, oferecimento de serviços, falsos sequestros de familiares e assim por diante. Nossos sentimentos são sempre os mesmos. Quando analisamos o golpe em setores que nunca nos enganariam, então quando a gente percebe um golpe, olha, neste eu não cairia, nós ficamos o quê? Desolados com a ingenuidade alheia. Então a gente fica o quê? Desolado. Lá nas alternativas está falando o quê? Na alternativa A está falando que, de acordo com o texto, a gente fica revoltado com a queda alheia. Existe a revolta com a queda alheia, existe quando sabemos que nós nunca seríamos enganados por aquele golpe. Será que é revolta? Nada disso. Nós já vimos aqui que o quê? A gente fica desolado, como fala aqui. Então a gente volta e já descarta a alternativa A. Os advogados estão acostumados a receber golpes e a não cair neles. Será que eles não caem também? A gente precisa voltar ao texto. Então, observe este parágrafo. Critiquei meu pai que quase caiu lá por 2008 em um golpe de falso sequestro meu. Como, pai? Você, advogado, então está falando de advogado acostumado a analisar estelionatos, pode ter acreditado em uma história tão estapafúrdia. Então, quando a gente volta aqui, a gente observa que ele criticou o pai dele porque ele quase caiu. E aqui na alternativa B estão falando que eles estão acostumados, nada disso. Lá no texto fala que ele quase caiu, então nada disso. Então nós vimos aqui que eu já posso também descartar a alternativa B. Estão acostumados a receber golpes e a não cair neles porque conhecem bem os estelionatários? Ah, ok, pode ser que conheça bem os estelionatários, mas você observa aqui que eles podem cair também. Ele argumentou comigo que o risco a um filho cegava quaisquer prudências e acionava um modo automático de defesa. O suposto grito de um filho apagava o título de advogado e o risco à minha integridade o fragilizava. O amor tem razões alheias à razão em si, advertia Pascal. Então nós observamos que ele pode cair, ele quase caiu.
E aqui fala porque ele não cai nos golpes porque conhece bem os estelionatários. Nada disso também. Eles podem cair, inclusive, tanto é que o pai dele quase caiu. Quando se trata de golpe envolvendo risco a um ente querido, qualquer pessoa perde a sensatez para lidar com o assunto. É o que acabei de ler para vocês aqui nesta passagem. Observe. Ele argumentou comigo que o risco a um filho cegava quaisquer prudências e acionava um modo automático de defesa. O suposto grito de um filho apagava o título de advogado e o risco à minha integridade do filho, e o fragilizava. O amor tem razões alheias à razão em si, advertia Pascal. Então aqui nós já observamos o quê? Que quando tem o risco à integridade de um familiar, como fala aqui na alternativa C, golpe envolvendo um ente querido, um familiar, qualquer pessoa perde a sensatez, inclusive o advogado quase caiu no golpe lá em 2008. Então ele perde a sensatez e ele fica, como disse aqui, ativa o modo automático de defesa. Nessa hora, tanto fazia ser advogado ou não. Então, quase que ele caiu no golpe, indo ao encontro do pregado na alternativa C. Embora nossas mentes costumam estar vulneráveis, elas reagem de forma controlada a golpes envolvendo familiares. Será que é possível controlar? Nada disso. Aqui no próprio parágrafo que acabamos de ler, a gente observa que o modo automático de defesa, neste momento, ele nem se concentrou, ele sabia que os golpes existiam, mas neste momento ele não conseguiu, mesmo sendo advogado, ter o discernimento para pensar, será que é um golpe ou não? Por quê? Porque o risco à integridade do filho fragilizava o pai. Então, quando a gente volta aqui à alternativa D, embora nossas mentes costumam estar vulneráveis, elas reagem de forma controlada. Nada disso. Nós vimos que, como o próprio advogado, ele não conseguiu se controlar e quase caiu no golpe. Aqui tem algumas dicas também do que fazer. Devo programar meu cérebro. A voz gritando da minha filha me desestabiliza? Vou treinar e insistir muitas vezes que, em caso de ter o alarme acionado por uma ligação repentina, tomarei 2 atitudes. Então, o que pode ocorrer? A pessoa pode treinar o cérebro dela para estes golpes que estão acontecendo. Hoje já nem há muito mais o falso sequestro, por exemplo, mas há inúmeros outros golpes, principalmente com os códigos para clonar Instagram, WhatsApp. Atitudes equivocadas são tomadas erroneamente por pessoas que desconfiam do comportamento de sua família? Nada disso. Essas atitudes equivocadas podem ser tomadas quando há um ente querido que está passando, ou então que fingem que é o ente querido nosso que está passando por alguma coisa, por uma dificuldade. E não é, como fala aqui na alternativa, é que está desconfiando do comportamento de sua família, não. Podemos tomar as atitudes equivocadas quando achamos que um ente querido nosso está em risco. Então, vou descartar aqui a alternativa E. Agora trago resolução de questões de nível superior. Conheça o nosso curso da VUNESP de nível superior. Temos um curso específico para o concurso de professor também. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula na frase escrita a partir do texto está em conformidade com a norma padrão da língua. O aumento, então, primeiro ponto, tem vírgula, você vai se lembrar de que SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. O aumento populacional pode ser uma boa ou má notícia a depender do ponto de vista. A depender de quê? Do ponto de vista. Eu não vou separar também este verbo do seu complemento por vírgula, não separa. Lembre-se do SVC. Uma grande população aumenta. Aí você já identifica o verbo, não é isso? E aqui nós temos o quê? O sujeito. Então aqui eu tenho o sujeito e aqui o verbo. Não pode ter. Ah, mas se aqui houvesse outra vírgula, aí eu poderia. Entre o sujeito e o verbo podem ter 2 vírgulas. Se for só uma, como está aqui, está errado. Isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial. O adjunto adverbial de curta extensão
ele pode vir entre vírgula ou não. Então, aqui nesse caso, não pode ter uma. A adoção de uma postura de consumo consciente tem se tornado, aí você vem aqui e fala, o que tem se tornado? A adoção, não é isso? Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. No estágio atual de avanço tecnológico, olha como é simples para você gabaritar a questão da VUNESP sobre vírgula. O que é difícil aceitar reduções? Observa aqui, no estágio atual de avanço tecnológico, fica difícil aceitar reduções no padrão de consumo. Então, aqui eu já identifiquei o verbo. Agora, será que isso daqui é um sujeito? Será? Veremos daqui a pouquinho. Setores econômicos, produtores de bens de consumo são favoráveis. Aqui não separou o sujeito do verbo por complemento, não é isso? Melhor, não separou o sujeito do verbo por vírgula. Então, está correto. São favorecidos por quem? Pela densidade. Eu não vou separar aqui também, de maneira alguma, quando aparecer complemento nominal, adjunta de nominal, não posso separar do substantivo por vírgula, e neste caso aqui, eu não vou separar o quê? O agente da passiva por vírgula. Não separo ele do restante da frase. Então, aqui, descartei também. A alternativa D está correta. Por quê? Aqui, quando eu grifei aqui, fica difícil aceitar reduções. Você observa que isso daqui não é o sujeito. Então, vou retirar aqui para você compreender melhor. Quando, no estágio atual de avanço tecnológico, isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial. Adjunto adverbial, que seja ele de tempo, de modo, de lugar, de causa, esse adjunto adverbial, quando ele for deslocado, você observa que ele está no início da frase, ele virá separado por vírgula. Por isso a alternativa D está correta. Fica difícil aceitar reduções no padrão de consumo no estágio atual de avanço tecnológico. Conseguiu compreender? Adjunto adverbial deslocado para o início ou intercalado quando aparecer no meio da frase, se ele for de longa extensão, ele virá separado por vírgula. Por isso que a alternativa D está correta. Observe as passagens do texto. Apontou o filho como, mas e nunca. As expressões destacadas expressam no contexto em que se encontram correta e respectivamente sentido de. Esta questão ela está contemplando o quê? Conjunção, não é isso? Se tem conjunção, você já sabe, eu tenho de observar o sentido que elas estabelecem. Então vamos voltar aqui. Tratava-a bem, mas a doçura, vamos ver aqui. A gente precisa ler todo, não vou ler somente esta parte. O médico explicou em pormenores. Dona Serafina respondeu que não. Pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Lia motores, interpretava chaparias, tratava-a bem, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Serafina, você hoje cheira a óleo castrol. Terrível, né? Esta passagem aqui. Tratava-a bem, mas a doçura mais requintada. Aqui nós vamos observar uma ideia de oposição, não é isso? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eu vou começar 3 possibilidades pela mais fácil, mas expressam a ideia de oposição. Não é explicação, não é explicação, não é concessão. Então, aqui eu já vi que nós temos comparação, conformidade, oposição, negação e tempo. Apontou o filho como se entregasse. Quando a gente volta aqui, observe aqui. Ele escreve versos. Apontou o filho igual se entregasse criminoso na esquadra. Como se entregasse. Então, eu já vi. Igual, como vai ser nada de conformidade, uma ideia de comparação. Oposição e agora. Gente, este advérbio nunca aqui, quando a gente volta aqui, e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página. Então, este nunca aqui gera muita dúvida. Será que é um advérbio de tempo ou advérbio de negação? E a maioria dos gramáticos aqui tratam
o advérbio nunca como advérbio de tempo. E aqui a banca trouxe como negação. Como não pode ser conformidade, eu entendo que a banca não vai anular a questão, não saiu o gabarito definitivo, mas aqui, de qualquer forma, ficou como negação. Dá para você acertar a questão? Dá, porque oposição comparou o filho a alguma coisa, a um criminoso, e por último, negação. Mas quando aparecer aqui nunca, jamais, a maioria das bancas consideram, e os gramáticos também, como advérbio de tempo. Mas aqui a VUNESP trouxe como de negação. Dá para você gabaritar a questão mesmo assim. Assinale a alternativa em que o trecho destacado está reescrito nos parênteses de acordo com a norma padrão de emprego e também colocação dos pronomes. Sempre que for para substituir e você se deparar com questão de colocação pronominal, primeira coisa de que você vai se lembrar é da transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, quando eu for substituir o termo por um pronome oblíquo átono, lembre-se de que os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não podem ser usados como complementos. Isso daqui é muito importante. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu vou usar o que? Lhe ou lhes como complemento. É importante também você se lembrar disso. Então, primeira coisa, espreitara o que? Uma página. Se você tiver dúvida para saber essa transitividade verbal, é um verbo bitransitivo, ou é transitivo direto ou indireto? Observe, quando o verbo não vem acompanhado de preposição, ele é um VTD. Tirar o que? O miúdo, novamente, VTD. Defendeu o que? O filho, VTD. Faça, o médico o que? Faça revisão geral. Ele fez o que? A revisão geral, VTD. Acarinhando o que? O braço da mãe. Você observa que nenhum desses verbos aqui, depois deles, aparece preposição. Aquele que não vem acompanhado de preposição é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu uso o a e suas variações. Pode ser na, no, lá, los também. Então, primeira coisa, verbo transitivo direto. Aqui já apareceu o lhe. Se aparece o lhe, o que você vai fazer? Então, já vou marcar aqui os pronomes pessoais. Aqui nós já encontramos oblíquos átonos. Então, aqui neste caso, já facilitou. Verbo transitivo direto e apareceu lhe, descarto a alternativa. Por quê? Para eu usar lhe ou lhes, eu tenho de ter um verbo transitivo indireto. Então, aqui agora nós precisamos saber. Tem o Enéas 4Ps também em colocação pronominal? Indubitavelmente tem. Agora, de repente, nós precisamos de verificar ainda dentro de colocação pronominal, quando o verbo terminar, como é o exemplo aqui da alternativa B, quando o verbo termina em R, S ou Z, o que você vai fazer? Você vai retirar o R, S ou Z e vai acrescentar o L mais o pronome oblíquo átono. O miúdo é ele. Eu não posso falar tirar ele, então eu uso o O, não é isso? Então aqui apareceu o R. Eu retiro o R, S ou Z. Aqui não retirou. Então o correto seria tirá-lo. Então já descarto a alternativa B. Não se esqueça de que você tem que retirar R, S ou Z e acrescentar o L. Aqui não tem mais. O pai da criança, nunca. Aí você já vem aqui, identifica o advérbio. Então, nunca. Não é isso? Quando aparece o nunca, ele é o A de Enéas 4Ps. Se eu tenho um advérbio, ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Uma página é ela. Ela é o quê? A. Como tem o A de Enéas aqui, o correto seria nunca a espreitara. E aqui colocou o quê? Espreitara a. Dona Serafina defendeu o filho e os estudos. Dona Serafina não tem palavra atrativa, verbo transitivo direto. O filho e os estudos defendeu, certo? Errado, porque o filho e o estudo e os estudos são eles. Eles aqui equivale a os, então o correto seria defendeu os. Viu como você vai fazer questão de nível superior para o cargo de professor?
Olhe os delinhos, muita atenção, senão você falar, não tem palavra atrativa, eu vou usar em posição enclítica. Nada disso. Por quê? Aqui o que importa é que o pronome oblíquo átono seria os, e a banca colocou apenas o. Então, a alternativa D está correta, porque o médico que, isso daqui é o P de Enéas 4Ps. Quando eu tenho um P de Enéas 4Ps, palavra atrativa, vai atrair a revisão geral, que é ela, eu não vou usar, eu vou usar o A como está aqui, só que virá antes do verbo em posição proclítica, porque eu tenho uma palavra atrativa que é um P de Enéas. Então, o médico que a faça como está aqui. Conseguiu gabaritar esta questão? Viu que ela é bem interessante? Observe a frase. Vamos ver aqui, alterando-se o tratamento para a terceira pessoa e colocando-se o verbo no passado, tem-se corretamente. E agora, terceira pessoa, não é isso? E o que fazes quando te assaltam essas dores? Então, aqui eu já sei que está se referindo a tu é segunda pessoa. Eu faço, tu fazes. Aí nós precisamos de mudar para terceira pessoa. Então, ele faz, não é isso? E pode aparecer também você faz. E agora nós precisamos de observar que este verbo precisa estar no tempo passado. Então, já vamos fazer aqui, vamos identificar o tempo aqui, ó. Fazieis. Aqui nós temos também fazia, fizeste, fará, fazia. Primeira coisa, vou começar pelo tempo passado, que é mais fácil. Fará é o quê? Eu farei, ele fará. Opa, futuro do presente, já descartei. Eu fiz, tu fizeste. Ah, é passado? Sim. Mas aqui é tu fizeste. E lá eu preciso da terceira pessoa. E aqui é segunda. E o que eu fazia, tu fazias de novo. Aqui a maior atenção está em você observar que é na terceira pessoa. Tu fazias é passado? Sim, mas é segunda pessoa. Já fui descartando as alternativas. E o que eu fazia, tu fazias, ele fazia. Então, o que e o que você fazia. Então, a alternativa B está correta porque está no passado e está se referindo à terceira pessoa. Eu fazia, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, vós fazieis, vós. Aqui nada disso. E precisava ser terceira pessoa, ele fazia, você fazia. Interessante a questão. Duas possibilidades, comece pela mais fácil. Já eliminei aqui de cara a alternativa D. Já facilitou também um pouco mais. Vamos marcar a alternativa que vai gabaritar a questão de acordo com a norma padrão de concordância verbal. Caro concursando, você que me acompanha no canal, nos nossos cursos de português também, você tem concordância verbal, primeira coisa, procure o verbo haver no sentido de existir. Depois nós vamos marcar os demais verbos. A VUNESP não cobra as regras específicas, basicamente é a regra MOR, aquela de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Agora a VUNESP também, igual a SES Gran Rio, gosta muito da partícula se. Então, primeira coisa, agora que você já identificou os verbos, vamos identificar o sujeito. Tem verbo haver mais fácil. Nos antecedentes da família existiam vários poetas e poetisas. Verbo haver no sentido de existir, ele é o quê? Impessoal. Só pode ser empregado na terceira pessoa do singular. Então, descarta aqui. Aqui é interessante nessa alternativa A, porque vem a banca e coloca nos antecedentes da família. Aí você observa, isso daqui é sujeito. Se você é mais esperto, quando eu dou as minhas aulas sobre vírgula, não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, isso aqui não é sujeito. Isso aqui vai ser o quê? Um adjunto adverbial. O verbo tem de concordar com o adjunto adverbial? Nada disso. Oração sem sujeito, verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Nos momentos de namoro, existia também confissões de amor. De novo, nos momentos de namoro aqui, sujeito, nada disso. Termo também acessório. Acessório você pode retirar. O que existia? Aí você já vem, o sujeito então aqui, vamos colocar na ordem direta. Confissões de amor
existiam também nos momentos do namoro. É a ordem suveca que eu falo com você lá. A ordem é o sujeito, o verbo e os adjuntos adverbiais. Então, sujeito aqui no plural, o verbo também estará no plural. Então, o correto aqui seria o quê? Existiam confissões de amor. Confissões de amor existia? Nada disso. Os olhos analíticos do médico têm, aí você fala, o que que tem a atenção voltada ao menino? Os olhos, então o verbo, o núcleo do sujeito aqui está no plural, o verbo também estará no plural, então a alternativa C está correta. Os olhos têm, acento circunflexo no tem, terceira pessoa do plural. Habilidade de fazer versus alimentavam. Aí você observa, o que alimentava versus? Nada disso. A habilidade que alimentava, não os versos. Então, o correto aqui seria o quê? Alimentava. A habilidade alimentava. Encontrava-se no caderninho do menino muitos versos elucidativos. Então, primeira coisa, tem o se, este se é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Quando eu tenho o verbo transitivo direto ou o verbo bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto, este se será uma partícula passivadora. O verbo vai concordar com o sujeito paciente. Muitos versos elucidativos. Voz passiva sintética, coloque na voz passiva, ou melhor, aqui está na voz passiva sintética, é isso mesmo. Você vai colocar em quê? Na voz passiva analítica, que é aquela maior, que vai ter a locução verbal com o verbo ser, mas o verbo principal no particípio. Muitos versos elucidativos foram encontrados no caderninho do menino. Então, se partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, o correto aqui era o quê? Encontravam-se. Ok?